Olá, meninos do terceiro ano. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de história, falando sobre a crise de 1929, tá? Junto com o vídeo vai o esquema. Crise de 1929 não é um assunto assim tão grande, de muitos detalhes. A gente tem que entender e eu vou separar certinho para que haja um entendimento. Porém, vamos dividir a crise de 1929 somente em duas partes, né? Pelo menos de vídeo. Vamos dividir o esquema em 4 partes, porém, a explicação vai vir para vocês em 2 vídeos, tá? Ok. Crise de 1929, a gente precisa entender mais ou menos o que levou a essa crise, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá? O tema é muito interessante, economia. Entender um pouco de economia é muito importante, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo. Então, vamos lá. Antecedentes. O que levou o mundo a entrar em crise? O que levou os Estados Unidos a entrar nessa crise, nessa quebra da bolsa, levando o mundo todo a entrar em crise também? Quando a gente estava falando de Primeira Guerra Mundial, eu falei para vocês que os Estados Unidos produziam produtos industrializados e bélicos para fornecer a alguns outros países dentro da Europa, tá? E o que gerou isso? Muito endividamento, ou seja, grandes potências lá dentro da Europa estavam devendo os Estados Unidos e os Estados Unidos estavam produzindo cada vez mais para que esses países pudessem absorver esses produtos, né? Então, prestem atenção, acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos está em ascensão, só cresce, a economia só está crescendo, e a Europa está basicamente destruída. Lembrem-se, a Primeira Guerra Mundial vai acontecer aonde? Basicamente na Europa, na África. Então percebam, os Estados Unidos não sofreu um bombardeio, tá? Ele tá lá intacto com a economia só crescendo, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente vai passar por um momento que a gente chama de American Way of Life. O que significa isso? É um estilo de vida americano. Por quê? Existe uma grande euforia dentro do mercado americano. O mercado americano só está crescendo, tá? Só está se valorizando. Então, as coisas lá nos Estados Unidos estão muito boas. A cultura está crescendo, o cinema americano está crescendo, a economia está muito forte, enquanto o resto do mundo está tentando se reconstruir. As grandes potências que existiam ali na Europa está tentando retomar o fôlego, vamos dizer assim, tentando se reconstruir. Só que quando a gente fala dessa ascensão da economia americana, a gente tem que entender uma coisa, que esse crescimento sem parar tem um perigo que mora ali dentro. Por quê? O que acontece? Com esse mercado crescente, existe uma possibilidade de descontrole, tá? De sair do controle. É muito alta essa possibilidade. E aí, dentro de tudo isso que eu tô falando, a gente precisa perceber que os países da Europa estão tentando se reanimar, voltar ao fôlego, vamos dizer assim. Vão tentar se reconstruir e eles vão conseguir fazer uma reconstrução que a gente fala até que foi bem rápida, tá? Por exemplo, a gente tem a Alemanha, a gente tem a Inglaterra, esses países vão conseguir se reconstruir, tá? E essa forte, né, essa rápida reconstrução vai afetar os Estados Unidos, porque a dependência do mercado americano vai diminuir. Percebam, eles estavam cada vez mais produzindo em grande escala. Só que com essa reconstrução que vai acontecer dos países dentro da Europa, não vai ter comprador. Ou seja, eles estão produzindo e não tem comprador para eles. Então, eles vão chegar à crise, né? O mercado, quando a gente fala do mercado americano, a gente tem que perceber que era tanto dentro dos Estados Unidos, né, o consumo que acontecia ali dentro dos Estados Unidos, mas a gente tem que perceber que existiam várias exportações que aconteciam
para outros países. E esses países vão deixar de comprar, porque estão em recuperação, eles estão conseguindo se recuperar, eles não vão ter uma dependência tão grande do mercado americano, tá? Então, vai ter o que a gente chama de crise de superprodução. E a crise de 1929 começa daí, porque percebam, a gente fala até que começa a ser a crise do liberalismo, tá? Muita gente diz que não aconteceu a crise do liberalismo, mas aconteceu sim. Hoje, o que a gente observa na política é o neoliberalismo, não o liberalismo, tá? Quando a gente fala de liberalismo, tem um cara muito importante que é o Adam Smith, e ele fala da teoria da mão invisível. O que significa isso? É a lei da procura e da oferta. Quanto mais se tem um produto, mais barato ele fica. Quanto mais raro é o produto, mais caro ele fica. E isso vai acontecer dentro ali dos Estados Unidos, porque vai ter uma superprodução e aí a gente vai ter a desvalorização desse produto, tá? Que vai gerar, então, o que a gente chama da quebra, né? Do grande crack que vai acontecer ali dentro da Bolsa de Valores de 1929. O que é uma Bolsa de Valores? Lá a gente vai ter o valor da moeda de cada país, a gente vai ter também a especulação das empresas que fazem parte daquele país também, tá? Então, o que acontece? A moeda do país vai acabar se desvalorizando também, porque não vai haver valorização para as empresas do país. Como ninguém está comprando aquele produto daquelas empresas, vai abaixar o valor das empresas, tá? E aí a gente vai ter a quebra. Porque os produtos estão parados, eles não encontram compradores. Ninguém quer comprar as ações das empresas americanas justamente por isso, porque os produtos estão parados. Como eu disse, desvalorização. E aí vai gerar a quebra, né, da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que vai gerar a quebra da Bolsa de Valores de outros países também, naturalmente, tá? Como eu disse, é o liberalismo em crise, a gente vai ter um efeito em cadeia, porque pensem comigo, se existe uma superprodução, um produto que tá lá parado, eles não vão produzir mais, eles vão parar a produção. Para quê? Para procurar novos compradores e vender aquilo que tá parado. Fazendo isso, não precisando produzir mais, eles não vão procurar, não vão querer manter empregado as pessoas que estavam ali para realizar aquela produção. Ou seja, a gente vai ter um forte desemprego acontecendo ali. E aí a gente vai ter a Grande Depressão, né? A crise de 1929 também é chamada de a Grande Depressão. Justamente por isso. Porque vai haver grande desemprego, as pessoas não conseguem trabalhar, os produtos estão parados, desvalorização da moeda, ou seja, uma crise atrás da outra. Na próxima aula, a gente continua a explicação. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchauzinho!